Olá, meu nome é João Benini. Essa discussão é sobre a aluminização materno-fetal. A aluminização materno-fetal é uma condição em que a gestante ela produz anticorpos contra algum tipo de antígeno presente no feto, né? Nesse cenário, o que mais nos interessa é quando há produção de anticorpos contra antígenos que ficam na superfície das hemácias fetais, que podem levar ao que a gente chama de doença hemolítica perinatal. Esse slide inicial é mais para a gente recordar o histórico dessa condição, né, só para demonstrar que ela já é conhecida há bastante tempo. Tem alguns marcos aqui importantes, como a questão da descrição, né, dos casos de eritroblastose, que era a forma mais grave da doença hemolítica perinatal. Na década de 40, que foi descoberto que isso está relacionado à produção de anticorpos maternos. Depois, mais para frente, na década de 50, né, descobriu-se que alguns procedimentos poderiam, né, piorar essa sensibilização materna. E na década de 60 tem um marco muito importante, que foi a questão da descoberta que era possível prevenir a doença administrando imunoglobulina nas gestantes, né? Também na década de 60 começou-se a pensar em tratar os casos mais graves de doença hemolítica que levavam à anemia fetal. E, por fim, né, na década de 80, começou um tratamento mais efetivo, utilizando a ultrassonografia, guiando, né, o obstetra, né, o médico intervencionista, para fazer uma transfusão no cordão umbilical do feto de sangue para tratar os casos mais graves de anemia, né? E então eu vou falar para vocês daqui em diante, né, o que houve, né, de novo nesses últimos 20, 30 anos, rapidamente, é claro, para poder discutir aí esse tema que é importante aí no pré-natal da paciente, tá? De nota, né, digno de nota é a questão de que é uma doença que, felizmente, né, nos últimos anos, né, por conta dessa descoberta da possibilidade de profilaxia, tem diminuído muito a sua incidência, né? Mas em países que têm recursos aí mais escassos para a área da saúde, ainda continua sendo uma doença relevante, tá? Mas aqui no nosso país, a gente tem locais de maior excelência nessa profilaxia e tratamento e locais que a gente ainda tem uma área de cobertura mais baixa, né? Ainda tem muitos casos porque a gente não consegue oferecer o tratamento para todo mundo, tá? Discutindo alguns conceitos fisiopatológicos, né? Então, o primeiro conceito que a gente tem que recordar é que na hemácia, na superfície da hemácia, você tem a expressão de vários antígenos, né? E você agrupa esses antígenos em sistemas, né? Então, o sistema mais conhecido é o sistema ABO, que é composto pelos antígenos A e B, e a gente fala O quando não tem nenhum desses dois antígenos na superfície da hemácia. O outro sistema bem famoso, né, importante, é o sistema Rhesus, né, o sistema RH, que é composto por mais de 40 antígenos, mas assim, os mais relevantes e importantes do ponto de vista clínico são os antígenos D maiúsculo, que a gente chama de adesão, o antígeno C maiúsculo, o C minúsculo, o E maiúsculo e o E minúsculo. Esses são os principais antígenos aí que a gente analisa no dia a dia, porque eles são que têm o maior risco aí de trazer algum tipo de problema nessa questão da imunização, tá? Existem outros, né? O sistema KEL, DUF, MNS, existem vários, né? Mas a gente acaba valorizando mais o sistema ABO e RH porque eles são os que mais comumente levam à sensibilização materna, né? Criação de anticorpos. E o sistema RH também é o mais imunogênico e tem mais potencial de ter relevância clínica, né? Então, só lembrando, né, como que acontece a sensibilização. Em qualquer momento da vida da paciente, né, fora da gestação ou na gestação, ela pode entrar em contato com sangue que tenham hemácias com expressão de antígenos diferentes das suas, né? Então, por exemplo, a paciente ela tem uma hemácia que tem um antígeno, por exemplo, expresso do tipo B, e ela entra em contato com uma hemácia que tem um antígeno expresso do tipo A. O sistema imunológico da paciente vai reconhecer essa hemácia como estranha, né, esse antígeno como estranho, e vai produzir anticorpos que vão se ligar ao antígeno e vão causar hemólise, né? Então isso pode acontecer, por exemplo, por transfusão sanguínea. Então a paciente teve algum acidente, alguma cirurgia, precisou fazer uma transfusão. Ela acaba recebendo sangue que não é o ideal para ela, né? Uma outra situação é na gravidez mesmo, né? Como a gente já comentou, você pode ter pequenos episódios de hemorragia do feto para a mãe, né? E nesses episódios você pode levar aí a sensibilização materna. Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 3/4 das gestantes, em algum momento, se você pesquisar, você vai encontrar
hemácias fetais circulando na mãe, tá? O que acontece? Num primeiro momento, quando a paciente entra em contato pela primeira vez com hemácias estranhas, com antígenos estranhos, ela produz uma resposta imune e produz anticorpo do tipo IgM, principalmente, né? A molécula do anticorpo IgM é uma molécula maior e ela tem mais dificuldade de passar a barreira hematoplacentária, né? Então, por que eu estou colocando isso? Porque então é muito difícil que uma paciente que se sensibilize durante a gestação, né, ou seja, por conta desses episódios de hemorragia feto-materna, que ela venha a ter alguma repercussão fetal, porque os anticorpos não passam ainda para o feto. Né? Mas, no segundo momento, na segunda gestação, ou a paciente que já estava sensibilizada para algum antígeno por conta de uma transfusão e ela tem uma gestação com o feto que vai ter esses antígenos na sua hemácia, né, ela vai produzir um anticorpo diferente, né? Vai ter uma memória imunológica. A resposta principal é por meio da produção de anticorpos do tipo IgG. São moléculas menores, né, geralmente aí 5 vezes menores do que o IgM, e que passam a barreira hematoplacentária mais facilmente. Né? E aí podem se ligar às hemácias fetais com antígeno estranho e, depois de 16 semanas, quando o feto já tem um sistema imunológico mais desenvolvido, levar a hemólise no feto. Né? E isso pode ser mais leve ou pode ser mais grave. Né? Pode levar a anemias leves e anemias mais graves. Né? Também é importante ressaltar o seguinte, né, que conforme a idade gestacional vai avançando, a barreira hematoplacentária ela vai ficando mais, entre aspas, permeável, né? Ela vai ficando menos potente para poder selecionar, né, o que passa de um lado para o outro na circulação materna e fetal. E você acaba tendo um aumento dos episódios de hemorragia feto-materna. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes a paciente pode começar a gestação com uma titulação baixa de anticorpo, né? Já está sensibilizada, mas uma titulação baixa, mas aí com o passar da gestação, por conta desses repetidas hemorragias feto-maternas, ela pode passar a ter uma titulação de anticorpo alta, por exemplo, e aí fazer mal para o feto, tá? Essa tabelinha aqui ilustra essa questão das frequências, né, de hemorragia no primeiro e no terceiro trimestre, para vocês terem uma comparação, né? No primeiro trimestre é muito menos frequente e as quantidades são muito menos, né, volumosas, né? São menores. No terceiro trimestre, as hemorragias são muito mais frequentes em quantidades maiores. Lembrando que às vezes uma hemorragia de 0,1 ml pode ser suficiente para sensibilizar a gestante. E aqui são os 3 principais momentos em que você pode ter sensibilização. Né? Antes do parto, né? No início da gestação, abortamento, gestações ectópicas, né? Descolamento de placenta, algum tipo de trauma abdominal, procedimentos obstétricos, né, para você fazer diagnóstico ou tratamento. Durante o parto também é importante, porque o parto é um evento que, por conta das contrações uterinas, né, da questão da detectação da placenta, você mexe muito ali na questão da interface da placenta com o útero, e isso pode levar a hemorragias maiores, né, então é um período crítico, tá, para sensibilização também. E no pós-parto, né, fora do ciclo gravídico puerperal, a principal causa são transfusões com sangue incompatível. Tá? Em relação à fisiopatologia, então só para ilustrar aqui em números também, numa primeira gestação, se você tiver uma gestante que é RH, vamos falar do antígeno D, que é o mais famoso aí, né? Mais relevante, até porque é o que tem profilaxia. Se na primeira gestação uma gestante que é D negativo gestar, né, estiver gestando um feto que é D positivo, ao fim da gestação, antes do parto, né, ela já pode, 1% delas já podem estar sensibilizadas por conta desses episódios de hemorragia feto-materna. Tá? Se você não fizer profilaxia após o parto também, você espera aí que uns 6 meses depois, você vai encontrar 8% de gestantes sensibilizadas e ao longo da vida dela aí, porque às vezes esse estímulo imunológico ele é mais lento, né? Você pode diagnosticar aí mais uma porcentagem, tá? Então, numa segunda gestação, se você seguir esse mesmo ciclo, né, depois de 2 gestações, você já pode ter aí mais de 1/5 da população de gestantes sensibilizadas. Né? Então, só para ilustrar que é uma situação que a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não controlar, a prevalência da doença pode ser alta. Tá? Essa tabelinha aqui mostra também alguns tipos de eventos, né? Abortamento, né? Com ou sem curetagem, amniocentese biopsivírus e risco de sensibilização. Então você vê que quanto mais agressivo é o procedimento, maior é o risco de sensibilização, né, para a gestante. Tá?
Falando também sobre a cascata de eventos aí que levam à doença, então, o evento inicial é a hemólise, né, que vai levar a uma anemia hemolítica, né? Consequentemente, você tem uma liberação na circulação fetal, né, de metabólitos aí relacionados ao grupo M da hemoglobina, que tem como produto aí, né, após a metabolização hepática, principalmente, né, a bilirrubina, né? E isso pode, a bilirrubina em concentrações muito elevadas, né, ela pode levar a uma impregnação, né, no sistema nervoso central da criança, né, causando o que a gente chama de kernicterus, que é uma impregnação de bilirrubina nos núcleos da base da criança, que pode causar lesões neurológicas graves e irreversíveis, tá? Então, só por isso a anemia já é um evento perigoso, né, a anemia por hemólise para o feto e para o recém-nascido. Além disso, como o feto vai ficando muito anêmico, ele vai procurando maneiras de compensar esse déficit de hemoglobina, né? E uma das maneiras é aumentar a eritropoese extramedular. E o órgão que acaba tendo uma participação importante nisso é o fígado, né? Então ele acaba substituindo o fígado, desviando, né, a produção do fígado, a função do fígado, né, de metabolismo para outras, para essa questão da produção de eritrócitos, né? Então isso altera a textura hepática, né? Altera a função hepática, diminui a produção proteica, né? E aumenta a hipertensão portal, porque o fígado, ele, inclusive, do ponto de vista assim, histológico e de consistência, ele fica até mais endurecido, né? Além disso, esses eritrócitos que são jogados na circulação fetal precocemente, porque tem um déficit, ele precisa rapidamente repor isso, são eritrócitos mais maduros, que têm uma capacidade de transportar, né, e entregar oxigênio para os tecidos que é bem mais reduzida, né? Então o que acontece é que o feto acaba ficando no estado de hipoxemia crônica tecidual, né? Com todas as consequências disso. Então ele fica hipoxêmico, né, tem alteração de função tecidual, ele fica acidótico, por conta aí da produção hepática comprometida de proteínas, da textura alterada, tem uma hipertensão portal, isso favorece a ocorrência de edemas, né? E, consequentemente, de derrames cavitários. Então, a eritroblastose fetal, né, ou a doença hemolítica perinatal, nada mais é do que isso, né? Um feto que fica hidrópico, ou seja, com edema subcutâneo, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, por conta de uma anemia muito grave, né? Então ele fica com cardiomegalia, hepatomegalia, placentomegalia, polidrâmino, né, por conta ele entra em estado hiperdinâmico cardíaco, né, então ele acaba urinando muito, né? Então é um quadro extremamente grave, né? E esse slide ele resume essa cascata de eventos aqui né, que vão desde a anemia até a ascite, hidropsia e óbito, né? Então é um resumo disso, né, de todos os mecanismos que podem levar a isso, são vários, né? E só recordando que quando você se depara com o feto que no pré-natal está hidrópico, né, ou seja, está com todo, né, demasiado por anemia, é porque o déficit dele de hemoglobina já deve ser bem severo, né? Então, quando o feto está anêmico é porque ele tem um déficit de HB em relação ao esperado aí de pelo menos 7 pontos, tá? Então já são condições muito graves do ponto de vista fetal com mortalidade muito alta, mesmo com tratamento, tá? Outro conceito é a questão da genética, né? Então, a gente fala muito do sistema RH porque ele é responsável por 95% dos casos de doença hemolítica perinatal, tá? E os antígenos principais são esses que eu mencionei, né? O C maiúsculo, C minúsculo, E maiúsculo e E minúsculo, e o antígeno D. Não existe um antígeno D minúsculo, tá? É a ausência do D. Às vezes algumas pessoas citam como D minúsculo, mas teoricamente não existe. Não tem esse antígeno Dzinho, tá? Ele significa ausência do antígeno D. Então, esses são os mais importantes, né? Sendo que o D é o mais imunogênico, o C minúsculo é o segundo mais imunogênico, mas já é bem menos do que o antígeno D, né? Então, quando você fala que uma gestante é RH, negativo, RH positivo ou negativo, o certo é você explicar assim, ela é RH negativo para qual antígeno? D, C ou E? Porque você pode ter várias combinações, né? Por quê? O gene que codifica, que produz o antígeno D, ele é diferente do gene que codifica e produz os antígenos C e E, tá? Então, você pode ter indivíduos que têm o antígeno D, mas não tem o C. Ou vice-versa, que tem o C, mas não tem o D. Ou não tem os três, ou tem todos, né? Então, quando você fala que uma pessoa é RH positivo, você tem que, teoricamente, discriminar isso, né? Se é RH D, C e E positivo, ou RH D negativo, né? O mais correto é você
ter esse cuidado, né? No dia a dia, você acaba sendo meio que intercambiável o RH-D negativo com o RH negativo, mas está errado, isso tem que tomar cuidado, tá? E mais pra frente a gente vai comentar um pouco o porquê, tá? Também de nota, né, lembrar que ah, esses antígenos eles têm uma herança dominante, né? Então, quando o indivíduo tem um dos genes produzindo antígeno, ele vai ter a expressão, tá? E, consequentemente, para você não ter o antígeno expresso na hemácia, você tem que ser homozigoto para a ausência do gene, né? Então, no caso do antígeno D, quando o indivíduo tem um D positivo na hemácia, ele pode ter os dois genes, ter um só, né? Quando ele é D negativo, ele não tem os dois. Por que isso é importante a gente ressaltar também? Porque mais ou menos metade das pessoas que são RH-D positivos, ou seja, têm o antígeno D na sua hemácia, eles são heterozigotos, né? Ou seja, eles podem dar origem a crianças que vão ser D negativo ou D positivo, dependendo da parceira com a qual, ou parceiro, né, com o qual ele for ter o filho, né? Então isso é importante, né? Na hora de você levar em consideração o risco do feto ter um antígeno na sua superfície, né? E também tem uma questão de raça também, né? Isso também no nosso país, principalmente, tem uma miscigenação muito grande, não é muito relevante, assim, às vezes, do ponto de vista clínico, né? Mas uma curiosidade aí, né? Que os caucasianos, 15% até dos caucasianos podem ser D negativo, os negros têm uma porcentagem menor e em índios, né, principalmente os índios americanos e amarelos, né, raças orientais, você quase não tem indivíduos RH-D negativo, né, quase todo mundo é D positivo. Isso interfere na prevalência da doença nessas populações. Tá? Passando agora um pouco já para a questão da profilaxia, então lembrando que o evento básico então é o contato da mãe com hemácias com antígenos estranhos e a produção de anticorpos maternos contra esses antígenos. Né? Então a profilaxia se baseia na seguinte premissa, né? Nós temos que bloquear a produção de anticorpos maternos contra esses antígenos, caso ela entre em contato com os mesmos. Né? E uma maneira de você fazer isso é administrando imunoglobulina anti-D. Tá? Então, esse é o único antígeno até hoje assim, que tem, do ponto de vista clínico, liberado para uso, profilaxia. Né? Então, até porque ele é o mais relevante, né, e mais frequente de causar doença hemolítica. Né? Então, nas pacientes que elas são D negativo, né, por isso é importante discriminar o RH ali, né, que elas são D negativo, e que você tem um feto que é D positivo, ou suspeita de ser D positivo, a ideia é que você faça uma profilaxia durante a gestação, tá? Isso principalmente no terceiro trimestre, que é quando eu comentei que existem as maiores frequências existe a maior frequência de hemorragia feto-materna, né, para você tentar bloquear a produção de anticorpo materno. Por quê? Você administra o anticorpo exógeno, ele se liga rapidamente às hemácias fetais aí que tem o antígeno estranho, o D, né, no caso, e evita que a mãe crie uma memória imunológica. Né? E também é importante você administrar quando? No pós-parto. Né? Porque no pós-parto, como eu comentei, existe uma hemorragia maior, feto-materna, então você tem que fazer um reforço dessa profilaxia para minimizar o risco de ocorrer sensibilização. E você diminui mesmo. Né? Então, se você fizer a profilaxia corretamente nas pacientes durante a gestação e após o parto, aquele risco de sensibilização que girava aí em torno de uns 15% após uma ou duas gestações, ele cai para 0,2%. Não é 100%, ainda não é zerado, né, o risco, claro, né, mas a taxa de valorização, mas é bem menor. Né? Então, aqui nesse slide tem alguns conceitos mesmo. Né? Então, se está na dúvida, você administra. O anticorpo, embora ele seja um IgG anti-D, ele não tem inscrição de causar hemólise perinatal no feto. Né? Não sabe muito bem por que isso acontece, mas não causa hemólise. Né? Existe uma proporção entre a quantidade de imunoglobulina anti-D que você administra e a proporção de sangue fetal que você tem que neutralizar. Né? Então, a dose padrão que a gente administra aqui no Brasil de 300 mg, ela neutralizaria aí mais ou menos 30 ml de sangue fetal. Tá? Lembrar que depois que a paciente faz a profilaxia, ela fica positivo para o anti-D, né, obviamente, então não é o anticorpo dela, mas é o anticorpo exógeno, então você tem que lembrar que a paciente pode ficar positiva por muito tempo, tá? De 8 a 12 semanas. Tá? Lembrar também que após a exposição,
depois do episódio de hemorragia feto-materna, às vezes a paciente sensibilizou, mas você vai conseguir detectar anticorpo umas 4 semanas depois, né? Então, por isso que a gente, na dúvida, faz a profilaxia, e o ideal é que você faça até 72 horas após o evento, né, ou o parto, mas se você não conseguir fazer, passou, teve algum problema, a paciente não procurou atendimento, enfim, você pode fazer até 28 dias depois, tem algum efeito protetor ainda, tá? Então, lembrar, isso é uma coisa bem conceitual mesmo, né? Tá? Então, existem vários esquemas de profilaxia no pré-parto, tá? Então, você pode administrar 2 doses, né? Em idades gestacionais diferentes, né? O protocolo que a gente tem seguido aqui na Unicamp é um protocolo nacional aí que recomenda que você faça uma dose para gestantes que são D negativo, não sensibilizadas, e fetos D positivo ou com possibilidade de ser D positivo, fazer uma dose entre 28 e 30 semanas, tá? Lembrando sempre de administrar, se ela tiver ameaça de aborto, um TPP com algum sangramento, algum suspeita de hemorragia de origem placentária, algum descolamento parcial de placenta, alguma coisa do tipo, assim, né? Um trauma abdominal muito importante, você deve repetir a profilaxia, né? E no pós-parto, né, existem vários esquemas, mas uma maneira é você administrar uma dose padrão de 300 miligramas, como eu comentei, tá? A outra maneira é você fazer um teste que chama teste de Clay-Hauer, tá? Que é um teste que você colhe sangue materno, você faz uma eluição ácida no esfregaço ali, e a hemoglobina fetal ela tem uma resistência diferente a esse reagente, né? Então você consegue diferenciar ali no esfregaço, com esse teste, o que é hemácia fetal e o que é hemácia materna. E de acordo com a proporção de hemácias fetais em relação às hemácias maternas desse esfregaço, você consegue estimar a quantidade de sangramento que houve, né? E aí você pode ajustar a dose de imunoglobulina de acordo com, com esse sangramento, tá? Mas é um teste que não é tão acessível, não é tão fácil de fazer, não é qualquer laboratório que faz. Então, de modo geral, a gente acaba administrando uma dose padrão de 300 miligramas no pós-parto também, que acaba atendendo a maioria, pecando até pelo excesso, tá? De atender a maioria dos casos de hemorragia pós-parto, tá? Falando então sobre o caso das gestantes que já estão harmonizadas, né? Então, digamos que ela não fez a profilaxia ou fez, mas a profilaxia falhou, né? Então, ela chega para você no pré-natal e ela tem o anticorpo, né? Então, só lembrando que é recomendável que todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal elas escolham, além da tipagem sanguínea, elas escolham um painel de anticorpos séricos regulares, tá? Que é para pesquisar se existem se existe na mãe, né, nas pacientes, anticorpos com potencial de causar hemólise, tá? Então, se você tem que fazer essa triagem, tá? E quando você faz essa triagem, pode vir positivo ou negativo o painel, e em o painel vindo positivo, você tem que avaliar se o positivo é para algum anticorpo hemolítico. Às vezes é positivo para um anticorpo X, para algum antígeno que não tem expressão clínica, tá? Então, aí existem tabelas para você analisar isso, né? Então, o laboratório faz a análise e ele te avisa, olha, esse anticorpo aqui é do tipo tal e ele tem um potencial de causar hemólise no feto se ele passar a barreira hematoplacentária, tá? Então, o que é importante você perguntar para a gestante que fez esse teste e veio positivo de anticorpos no primeiro trimestre, né, na primeira consulta. E a história, né? Como que ela sensibilizou, se foi por transfusão, se foi numa outra gestação, né? Para você ter uma ideia de como aconteceu a sensibilização, tá? E outra coisa, é importante perguntar por quê, que não comentei. Se é o primeiro episódio de sensibilização, ou seja, ela sabidamente não era positivo na primeira gestação e ficou numa segunda gestação, o risco para o feto, né, de ter algum tipo de comprometimento é menor, tá? Outro ponto importante é o seguinte, se ela já teve, se ela já era sensibilizada, é importante você perguntar se teve repercussão clínica para o bebê após o nascimento, tipo anemia moderada, grave, enfim, ou no pré-natal, porque a doença hemolítica perinatal, ela costuma piorar com o passar das gestações. E quanto mais gestações a paciente tem, pior costuma ser a resposta, mais grave costuma ser, né? Então isso é importante você perguntar na história da paciente, né? Outro ponto importante é você avaliar a concentração de anticorpos na mãe, né? Que podem dos anticorpos hemolíticos, né? Por quê? Existe uma relação direta aí para a maioria dos tipos de anticorpos entre concentração e risco de causar hemólise no feto. Então, nos anticorpos que têm uma concentração maior, você tem um risco maior de causar hemólise, tá? Então é importante você fazer essa análise aqui. Essa tabela tem algumas orientações sobre pontos de corte, tá?
Outro ponto importante é você ver a tipagem sanguínea do pai da criança, né? Por quê? Se a mãe é D negativo, então eu sei que ela é D negativo, ela vai passar um alelo, né, um gene, com a ausência do gene que codifica o antígeno D. Se o pai for D negativo também, o pai da criança for D negativo também, é certeza que essa criança é D negativo, tá? Porque os dois são homozigotos, vão passar, não tem como passar o gene D para a criança, tá? Aí se o pai for D positivo, né? O ideal, lembra que eu comentei que metade das pessoas que são positivas são heterozigotas? Então, se o pai é D positivo, a criança tem 50% de chance de ser D negativo e 50% de chance de ser D positivo, né? Então, o ideal é que você então genotipasse o pai da criança, tá? Para poder ver se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto para o antígeno D. Porque se ele for homozigoto, certeza que a criança vai ser D positivo, porque ele vai passar, assim como a mãe passou, não passou o gene dele, com certeza vai passar o gene que codifica o antígeno D, né? Então, certamente a criança vai ser D positivo, né? Agora, se ele for heterozigoto, né, na genotipagem, o ideal é que você fizesse tipagem sanguínea fetal, né? Até alguns anos, isso só era possível por meio de testes invasivos, né? Então você teria que fazer uma punção, né, uma mielocentese ou mesmo uma cordocentese, uma biópsia no bebê na gestação, né, para poder, durante a gestação, para poder determinar o tipagem sanguíneo do feto, tá? Só que qual que é o problema? Esses eventos aqui, eles por si só já são sensibilizantes, né? Então, de repente, a paciente ela tinha uma titulação baixa, você vai lá fazer a pesquisa, você piora a situação, né? Então, felizmente, nos últimos anos, já desenvolveram técnicas que é possível você determinar a tipagem sanguínea do feto e até genotipar o feto por meio de técnicas não invasivas gestacionais. Então, seria por meio de coleta de sangue periférico materno, tá? Então, você coleta o sangue da mãe e você consegue separar aquilo que é do feto e da mãe e dizer qual é o tipo sanguíneo do bebê e seria heterozigoto ou seria homozigoto, inclusive, tá? Qual que é o problema? Isso é muito caro, né? Ainda é caro, né? E não está disponível no sistema público ainda. Então, a maioria das vezes, o que nós fazemos, então? Faz a triagem na mãe, veio positivo, vê o tipo sanguíneo do pai, se veio positivo a mãe no sentido de ter anticorpos, né, hemolíticos, né? Faz a tipagem do pai. Se o pai for positivo para aquele antígeno, a gente considera o feto como positivo e acaba acompanhando a gestação como sendo de risco para ter anemia. Mas sabendo que metade dessas gestações não precisariam ser acompanhadas dessa maneira, porque mais ou menos 50% dos casos não vão ser, os fetos vão ser D negativos. Tá? Bom, aí você fez toda essa triagem, né? Você triou a mãe, ela tem anticorpos, está sensibilizada, você analisou o pai, né, o feto, e viu que o feto tem risco de ter o antígeno, então, portanto, existe um risco da mãe passar esses anticorpos para o bebê e ele ficar anêmico, né? Então, quando você chega nesse ponto, aí você tem que definir como é que você vai acompanhar essas gestantes aí durante o pré-natal. Então, já passa a ser um pré-natal que não é de risco habitual, é um pré-natal que tem um risco de complicações aí, principalmente do ponto de vista fetal, maior, né? Então, o ideal é que você tenha serviços que tenham pessoas treinadas para lidar com isso, né? E você vai lançar mão de alguns métodos diagnósticos para você poder acompanhar essa gestação e ver se o feto está ficando anêmico ou não, né? Então, um deles é o ultrassom modo B, que é essa escala de cinza que a gente está acostumado, né? E o que você pode ver que pode te suspeitar que o feto está com anemia? Se ele tiver algum sinal de hidropsia, né? Edema, derrame pleural, derrame pericárdico, polidrâmino, placentamegalia. Então, você pode suspeitar pelo ultrassom. Mas qual que é o problema? Lembra que eu comentei que quando o feto tem sinais de hidropsia é porque ele já está muito anêmico, né? Então, se eu utilizar o ultrassom modo B para fazer a triagem nesses casos, eu só vou detectar aqueles casos muito graves de anemia. Então, o ideal é que você tenha outras ferramentas para você diagnosticar em fase mais precoce, né? E a ferramenta que tem se mostrado mais interessante, mais utilizada atualmente para isso é o Doppler, né? Então, você hoje no pré-natal, nos casos de bebês que têm risco de apresentar anemia por qualquer situação, né? A mais comum é a aluminização mesmo, mas existem outras, por exemplo, infecção congênitas, né? Algumas infecções congênitas, por exemplo, o parvovírus pode causar anemia por alguma alteração de funcionamento medular, né, do feto. Mas qualquer condição que possa levar à anemia, o que a gente faz hoje em dia? A gente acompanha o feto medindo a velocidade de fluxo
nos vasos arteriais. Nesse sentido, o mais fácil de medir é a artéria cerebral média, tá? Então, a gente mede a artéria cerebral média, mesmo que a gente mede para ver aquela questão de vitalidade fetal, né? A gente mede também o pico de velocidade, tá? Por quê? Quando o feto está anêmico, né, por conta de todos aqueles mecanismos que a gente comentou, né, você tem alterações de viscosidade sanguínea, você tem alterações de dinâmicas mesmo, né, cardíacas, para poder compensar aquele déficit de hemoglobina. Então, o fluxo, a velocidade do fluxo nos vasos arteriais, na artéria cerebral média, no feto está muito anêmico, ela fica muito diferente, ela fica muito mais alta do que no feto que não está anêmico, né? Então, a gente tem utilizado aí o Doppler para isso, né? Com o Doppler eu consigo triar os casos que têm um risco maior de estar anêmicos ou não, tá? Então, é uma ferramenta bem interessante, por quê? Porque ela não é invasiva, né? Você não precisa mais furar a paciente, colher sangue do bebê nem nada. Você vai fazendo um teste que não é inócuo para o feto, teoricamente, né? E você consegue triar. E é bem interessante porque a sensibilidade desse teste é muito alta, tá? Ou seja, praticamente todos os bebês que têm anemia moderada ou grave, você pega com esse teste, tá? Tem uma taxa de falso positiva que não é desprezível, gira em torno de 10, 12%. Ou seja, de cada 10 bebês aí que eu acompanho e vejo que tem um pico de velocidade sistólica aumentado, um pode não estar anêmico, tá? Mas, com certeza, todos os anêmicos vão estar nesse grupo que eu detectei. Então, eu não deixo passar ninguém, puxo junto uns bebês que não vão estar anêmicos, mas tudo bem, né? É o ônus, né, da situação. Não tem como, não tem nenhum teste que é 100% sensível específico para essa situação ainda, né? Mas então a artéria cerebral média é uma das coisas que eu falei para você, eu comentei que eu ia falar sobre o que houve nos últimos 20, 30 anos. Então a variação de Doppler da artéria cerebral média é dada do início dos anos 2000. Então ela mudou muito o segmento dessas crianças porque é um teste não invasível e bem sensível para você poder detectar os bebês com risco de anemia, de estarem anêmicos, né? Tá? Ah, existem outros testes, né? Então, por exemplo, mobilograma, tá? Mas o mobilograma tem o mesmo problema do ultrassom modo B, né? O bebê só vai parar de movimentar no mobilograma quando ele estiver muito anêmico. Então, o mesmo vale para a cardiotocografia, tá? Então, esses testes não invasivos, né? Ultrassom modo bidimensional, mobilograma e cardiotoco, eles só vão pegar aqueles casos muito graves. Então, quando eles vierem alterados é porque a situação está crítica, tá? Então, o que é mais interessante mesmo é utilizar o Doppler, porque você consegue triar, né, numa fase mais precoce da doença, sem o feto estar com sinais ainda de descompensação grave, tá? Existem também os testes invasivos, tá? Então aqui, nesse filminho aqui, vocês vão ver a aminocentese, né? Que nada mais é do que você puncionar a cavidade amniótica do bebê, tá? E você coletar líquido, e você coletando líquido, você fazia um teste, isso depois, né, caiu por terra, porque era muito complexo, né? Você fazia um teste, você testava a absorvância do líquido, tá, na espectrofotometria na faixa do amarelo, né? Então, como a bilirrubina tem uma excreção renal também, né, urinária, o líquido amniótico desses bebês ele ficava mais amarelado, às vezes você não conseguia perceber isso a olho nu, mas no espectrofotômetro isso às vezes ficava claro, né? Então era a maneira de você triar aí os fetos estavam em risco de estarem anêmicos graves ou não, né? Mas tinha um problema, porque além de ser difícil de fazer, toda vez que você puncionava a gestante, você aumentava o risco dela sensibilizar, né? Além dos riscos de romper bolsa, trabalho de parto prematuro, todos os riscos inerentes aos procedimentos invasivos fetais, né? Então, esse teste tem um valor histórico, tá? Mas é bom saber porque às vezes alguém pode perguntar alguma prova, enfim, mas hoje em dia ele serve mais para curiosidade, né? Depois que surgiu o Doppler artéria cerebral média, isso aí caiu por terra praticamente, tá? Um outro teste que você poderia fazer é dosar a hemoglobina do feto, né, para saber se ele está anêmico, tá? Mas aí tem todos os problemas, né, de uma punção igual a aminocentese, sem contar que a cordocentese, né, que é a punção do cordão para você colher sangue fetal, é um procedimento que tem muito mais risco de complicação, né? Trombose de cordão, às vezes o feto faz uma bradicardia reflexa, né, risco de hemorragia após a punção, né? Então, assim, é um teste que a gente hoje em dia não usa mais para diagnóstico, né? Hoje em dia, a cordocentese a gente já usa para tratamento, né? Então, é aquele feto
que já tem um Doppler alterado, tem risco de estar anêmico, né? Porque tem a mãe sensibilizada, o pai tem o antígeno, a gente sabe que o feto tem o antígeno, e que no acompanhamento pré-natal ele acabou desenvolvendo aí sinais de anemia pericerebral média, né? Aí o que eu faço? Eu já indico a cordocentese já com a bolsa de sangue preparada, porque como a artéria cerebral média tem uma sensibilidade, uma especificidade muito alta, a chance de eu ter que transfundir esse bebê é muito grande. Então eu já faço a punção, já com tudo preparado para transfundir se estiver anêmico. Aí quando eu punciono, eu doso a hemoglobina, coloco no hemoglobinômetro, dose, se o feto estiver anêmico, a gente já transfunde, né? Para evitar o quê? Fazer uma punção para diagnosticar, depois uma outra punção para funcionar, né? Sendo que cada vez que a gente, para tratar, sendo que cada vez que a gente faz isso, a gente tem um risco aí de complicar a gestação, tá? Ah, e em termos de tratamento, né? O tratamento padrão é a transfusão sanguínea. Então, eu já até comentei um pouquinho aqui na questão da cordocentese, né? Mas, assim, formalizando né, na discussão, o tratamento ideal é a transfusão sanguínea, tá? E ela pode ser feita por duas maneiras, ou por transfusão intravascular, que é essa que eu mostrei aqui no slide anterior, né? Você punciona o cordão umbilical, como ilustrado aqui na foto, né? Então, aqui é o cordão, você punciona com uma agulha, né? Aqui na imagem, aqui, ó, essa aqui é a agulha, que é a pontinha da agulha, e aí você injeta o sangue no cordão, né? Então, essa transfusão, né, intravascular, tá? Ou você pode fazer intraperitoneal, tá? Então, às vezes, o acesso ao cordão fetal está muito difícil, é uma agitação muito precoce, o cordão é muito fininho, a placenta está numa posição que não facilita, então você tem que fazer uma transfusão que não vai dar para você fazer no vaso, você faz o quê? Você joga no peritônio, tá? Mas isso é uma coisa que a gente evita ao máximo hoje em dia, porque o controle, primeiro que quando você faz a transfusão intraperitoneal, você não tem HB pré nem pós, porque você não funcionou o cordão, né? Segundo que a absorção do sangue pelo peritônio é muito pior do que se você jogar direto na circulação fetal, né? Então, hoje em dia, a transfusão intraperitoneal ela é exceção da exceção. A gente sempre tenta fazer a transfusão intravascular, que é essa que a gente já comentou, né, por meio da punção guiada por ultrassom do cordão, né? Então aqui, continuando aquele filminho, ó, você faz a punção e você injeta, né, aqui no cordão umbilical, vocês vão passar aqui, ó, esse aqui é o sangue fetal, né, sangue transfundido, né, dentro do cordão, né? Existem cálculos que você faz baseado no peso do bebê, idade gestacional, né, no HB pré-transfusional para você determinar a quantidade de sangue que você tem que transfundir, porque você não pode transfundir muito sangue também, porque você joga um sangue muito mais viscoso, né, num feto que já está com a função cardíaca comprometida, você pode às vezes terminar de complicar a situação do feto. Então existem cálculos para isso, para você estimar o volume de sangue que você vai transfundir para o feto, né, durante o procedimento, tá? Para você tentar melhorar o HB, mas obviamente sem hipercorrigir ou sem lesar, né, sem piorar a situação do feto, tá? A transfusão intraperitoneal já comentei, né, um pouco, então ela tem algumas vantagens, né, e é basicamente ela poder ser feita na idade gestacional mais precoce, mas tem muito mais vantagens, né? Então a gente evita ao máximo ter que fazer esse tipo de procedimento porque tem um controle muito menor, tá? Existem outros tratamentos em estudo, né, plasmaférese materna, imunoglobulina, outros estimulantes aí do metabolismo fetal para você tentar minimizar o risco aí daquela questão, né, por exemplo, do kernícteros, tudo, né? Mas até hoje, né, até a possibilidade de você trocar o tipo sanguíneo fetal por meio de transfusão de célula-tronco, né? Mas até hoje isso ainda é motivo de estudo, isso não está sacramentado ainda na prática clínica, tá? Mas é bom saber que existem essas possibilidades, né? Mas a conduta padrão continua sendo essa que a gente comentou durante a exposição. Triar todas as gestantes D positivo ou D negativo, né, com painel de anticorpos séricos irregulares. Naquelas que tiverem, né, um painel de anticorpo positivo para um anticorpo hemolítico, avaliar o pai. Se o pai tiver o antígeno, avaliar o feto. Se o feto tiver o antígeno ou tiver a possibilidade de ter o antígeno, então ele está em risco de ter anemia. Então você vai colocar essa gestante no programa de segmento de pré-natal especializado. Nesse segmento pré-natal você vai acompanhar basicamente, né, além de tudo que você faz no pré-natal, com dor de artéria cerebral média, esses bebês, né? Aqueles que mantiverem dor de artéria cerebral média normal, o risco de anemia é muito baixo. Se tiver anemia vai ser leve,
vai conduta obstétrica padrão, né? Praticamente. Aqueles casos em que houver uma alteração no pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média, você encaminha, né, você programa o procedimento de cordocentese para confirmar se está anêmico ou não, e se estiver, você transfunde. Então, essa seria a sequência ideal de tratamento para de acompanhamento dessas gestantes. Tá? Bom, com isso a gente encerra essa exposição. Se houver dúvidas, vocês podem utilizar os canais apropriados para nós discutirmos. Tá? Um abraço.